vou para a casa de Nabal, porque melhor no deserto, melhor ficar na festa. Sim ou não? Sim ou não? Então Davi diz: não, roxa. Então se eu estou no deserto, vou para a festa. Só que antes de ele ir para a festa, ele vai se pronunciar, ou seja, ele vai se anunciar e vai contar para Nabal alguns feitos do que ele fez. E a história diz que Davi envia 10 jovens. Os 10 jovens vão em nome de Davi. Vão em nome de quem? Davi. Em nome de quem? Davi. Então, os jovens têm a responsabilidade de levar o peso do nome de Davi. Os jovens vão até Nabal. Chega e diz: Nabal, Davi mandou dizer para você paz. Primeiramente, você nunca cumprimenta ninguém. Bom dia. Bom dia. Amém. Mas a paz é o que vai trazer segurança. Então, paz. Ele diz: Davi mandou dizer paz seja com tua casa, Nabal. Paz também seja com tua família. Paz também seja com os seus bens. Paz seja contigo. Quem vai rejeitar a paz? Ninguém. Só que Nabal não é um homem como eu sou e como você também é, como nós somos. Nabal, a palavra Nabal significa tolo. E tolo significa tolice. Tolice, as referências da palavra tolice significa impotente, pateta, idiota. Pensa bem. Então Nabal é um tipo de pessoa que ele não tem consciência do que é o cumprimento dos jovens que Davi mandou dizer. Ora, falar do que você fez para alguém é normal. Mas aí que é o problema. Davi envia 10 jovens em seu nome para falar daquilo que ele fez pelos pastores de Nabal. O problema começa aqui. Nunca eu devo falar do que eu fiz para alguém que não sabe do que eu fiz. Então, o que está acontecendo aqui é uma conversa, mas é uma conversa distorcida, porque Davi manda alguém falar no seu nome. Mas este é o problema. Quando eu mando alguém falar em meu nome, sempre alguém aumenta alguma coisa a respeito do meu. O jovem chega e diz: Nabal, todo o tempo que os pastores estavam no deserto, Davi protegeu, Davi guardou, Davi manteve. Aí Nabal diz e vira: quem é Davi? Porventura eu vou agora abrigar os servos que fogem do seu Senhor? Olha para cá. Falar do que você faz por alguém não é pecado. Só que o problema é quando você fala para outra pessoa do que você fez para aquela pessoa. Esse é o problema. E o que está acontecendo hoje é: eu prefiro contar para alguém do que eu fiz de outra pessoa, do que eu chegar para a pessoa que eu fiz e falar: eu fiz isso por você, agora é o momento de você fazer isso por mim. Isso é uma conversa de troca, é uma conversa de responsabilidade. Você está querendo não em troca, mas você está precisando dos feitos que você fez por ele. Então Davi está dizendo: eu preciso que agora você faça por mim o que eu fiz por você. Só que o problema é, os jovens levam o nome de Davi e Nabal diz: não, porventura eu vou dar das minhas possessões para um fugitivo. Nabal está dizendo: eu nem faço ideia de quem é Davi. Ou seja, ele vai menosprezar os feitos de Davi. Sabe o que está acontecendo hoje? O problema é o que eu faço por você. Ao invés de você chegar para mim e falar: poxa, eu fiz para você, estou precisando agora da sua ajuda.
Você chega para fulano de tal e fala: rapaz, fiz assim, 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 e fulano agora está assim, 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 nem liga para mim. Aí a conversa de lá vai para lá, aí de lá vai para cá, e aí vai conversas e conversas e mais conversas. E aí o que vai gerar entre as conversas? Problemas, dissensões, provocações. E as provocações reagem de várias formas. Alguns ficam com raiva, outros não falam mais, outros não dão a paz, outros viram a cara, outros ficam bicudo, outros nem riem mais, outros nem dão mais a paz do Senhor, não cantam, não olham nos olhos, não se abraçam, não se confraternizam. Esse é o problema que está acontecendo. Só que a família, ela é gerada aliança, e a aliança não pode ser quebrada. E se a família é aliança, não pode haver conversações. Como disse, os maus costumes corrompem, ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você conversa com alguém que não tem nada a ver com aquilo que você faz, para com isso. Verdade. Porque enquanto você continuar com suas más conversações, você sempre vai estar no deserto perguntando: Deus, por que estou no deserto e não estou vendo nada acontecer na minha vida? Enquanto você continuar com as más conversações, sempre haverá o deserto, e você nunca descerá no deserto para participar da festa que está na casa de Nabal. E é por isso que Nabal sempre vai rejeitar Davi, porque Davi não tem coragem de enfrentar a realidade cara a cara com Nabal e dizer: Nabal, eu cuidei dos seus pastores e agora eu preciso da sua ajuda. Tem gente que não tem coragem de dizer: eu preciso da sua ajuda, prefere ir para fulano e tal, conversar, falar besteira, do que chegar para a pessoa e dizer: ei, eu te ajudei, me ajuda agora, por favor. Olha para cá. Nabal é um homem muito poderoso. Ele mora em Naom. Escute aqui. Ele mora em Naom. E ele tem suas riquezas, sua fazenda, seus gados, sua casa, sua casa de praia no Carmelo. Engraçado. Ele mora 1,5 quilômetros longe dos seus bens. Ou seja, ele é um homem rico, mas não participa da sua riqueza dentro de casa. Ele prefere ter as suas riquezas longe de casa do que ter os seus bens dentro de casa. Então todo dia, se ele quiser buscar um camelo, ele vai ter que sair de casa e ir para o carro. Ele vai ter que andar 1,5 quilômetros para buscar um camelo. Se ele quiser participar, tomar, eu vou botar assim, comer uma uva, ele vai ter que ir lá no Carmelo buscar uma uva. Olha para cá. Nabal é um tipo de pessoa que não sabe ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, é um tipo de pessoa que não sabe conciliar duas coisas ao mesmo tempo. E esse é o problema de muita gente hoje. Não consegue conciliar duas coisas ao mesmo tempo. Nabal é o tipo de pessoa que não consegue conciliar a casa com os seus bens. Se ele tem os bens no Carmelo, isso é sinal. Ele acha que tem segurança lá, mas não tem segurança em casa. Porque na mente de Nabal, eu estou falando de mim, não estou falando que está na Bíblia. Nabal, eu imagino que Nabal pensa assim: se eu tiver minhas riquezas em casa, eu vou ser roubado. Então Nabal não tem confiança na sua própria casa. Então ele prefere ter as suas riquezas longe de casa do que ter em casa. Tem muita gente que é alegre longe de casa, mas em casa é um deserto. Está falando, Jesus. Nabal mora em Naom. Sabe o que é Naom? Naom é um deserto. Carmelo também faz parte de um deserto. Mas Carmelo, as palavras indicadas na tipologia bíblica para Carmelo significa uva, jardim, pasto verde, significa orvalho. Então tem muitas definições de Carmelo, manifestação de Deus. Então ele prefere ter riqueza no Carmelo, longe do que em casa.
é uma amizade, é um cacho de uva, é uma vida, tem muito amigo. Chega até não sabe nem qual escolher, qual amigo vai escolher, porque é uma alegria quando chega na faculdade, chega em casa, é cru. Porque vive um deserto. Quando vai para a rua, vai para o trabalho, chega no trabalho, e aí, mano, tudo bem? Pode ser, Senhor. Aí junta os peão, senta com a marmita, conversa, chega em casa com a mulher, me dá um oi, é cru com a mulher, porque não reage o sentimento, porque em casa ele é um Tem muita gente como Nabal, prefere ser dividido do que ter as duas coisas dentro de casa. Quer um conselho hoje para você? Junte as duas coisas. Aleluia. E não perca a tua família. Junte as duas coisas. Seja próspero, mas também seja amado. Seja próspero, mas também seja alegre na tua casa. Seja próspero, mas também seja homem de caráter dentro do teu lar. Seja próspero, mas também seja homem digno de palavra com a tua esposa. Seja próspero, mas seja homem de Deus, mulher de Deus na sua casa com os seus filhos, para que depois você não vive duas coisas separadas, porque tem gente que está vivendo duas coisas separadas, vive um deserto e vive riqueza ao mesmo tempo, e que sabia que Deus não gosta de duas coisas, porque Deus abomina duas coisas. Ou bem você serve a Deus, ou bem é Belial. Então Deus não gosta de duas coisas, ou bem é um ou bem é outro. Ou bem você serve a Deus, ou bem você serve a Belial. Então Deus nunca gosta de mistura. Ou bem você é uma só, ou você não é nenhuma das duas. Nabal, ele é um homem incapaz de reagir às palavras de Davi para cá. Os jovens, eles vão em paz no nome de Davi. Significa que eles estão levantando bandeira branca. Eles estão levando a bandeira branca. Eles não querem guerra. Eles querem paz. Eles querem compartilhar o momento com Nabal. Mas Nabal tem a dificuldade, a insuficiência de reagir à palavra de paz. Tem muita gente que não consegue reagir às palavras de paz. Tem pessoas que acham que alguém cumprimenta, aí fica chateado, fica aborrecido. Meu irmão, a palavra de paz é para que nós tenhamos paz. E quando nós temos paz, meu irmão, a alegria é tão grande, é tão grande, é tão grande. Davi disse no Salmo 133, é como um óleo precioso, desce na cabeça, da barba, atinge a orla, vai até a ponta do vestido. É como um monte de o Senhor ordenarei a bênção sobre ti. Essa é a aliança que Davi queria com Nabal, mas Nabal não queria entender isso. Ei, se você ainda não procurou sua família, seu esposo, sua esposa, para te perdoar, para se perdoar, se você ainda não procurou fulano de tal para você conversar, emendar bigode com bigode, porque é hora. Agora, se você também quer ser meu Deus, mulher de Deus, se você não procurou ainda ela para conversar, para dizer não, fiz errado, foi assim, mas vamos ser a partir de hoje amigas, vamos ser irmãs em Cristo Jesus, vamos juntar, vamos ser fortes, vamos ser unidos, vamos parar com essa conversa, vamos levantar a cabeça, vamos fortalecer, vamos juntar as duas coisas. É melhor duas coisas do que uma, porque dois unidos faz muitas coisas melhor do que um só. Aleluia. Só que Nabal não entende essa percepção do que Davi queria passar para ele. Aí, sabe como ele reage? Quem é Davi? Porventura eu vou dar das minhas possessões para um fugitivo? Olha para cá. Segunda coisa, você só conhece verdadeiramente quem é a pessoa que está do seu lado quando ela está dando banquete de festa. Por que festa? Porque o tempo de tosquia era onde que os pastores se reuniam para fazer festa. Eles podavam as ovelhas, tiravam a lã e faziam festa. Teciam tecidos, tapetes para vender na feira.
feira, no mercado, entre outras coisas, etc. E ali faziam festas. Então a mesa de Nabal era farta. Davi precisava de comida, porque ele estava no deserto. Só que Nabal entendeu que a palavra de paz de Davi não era que Davi queria comida, era que Davi queria aquilo que ele tinha. Tem muita gente se enganando à toa. Eu não quero que você tenha, não, meu irmão. Deus vive e guarde a minha vida de querer o que você tem. Agora sabe o que eu quero com você? Eu quero sentar na mesa junto com você e dizer: louvado seja Deus. Aleluia! Porque você está comigo na mesa participando do banquete. É isso que Davi queria dizer para Nabal, mas Nabal não tem a consciência que Davi está dizendo isso. Nabal está dizendo: não, eu não vou não, dá minha comida para Davi, um fugitivo, um servo fugitivo, um escravo. Porque é isso que Nabal chamou Davi. Nabal chamou Davi de escravo. Porque alguém que foge do seu senhor é o quê? Escravo. Olha as palavras que você tem liberado sobre as pessoas que estão ao seu lado. Cuidado com as suas palavras que você tem liberado sobre sua família, sobre seu filho, sobre seu irmão que está do teu lado, sobre a irmã que está do teu lado. Cuidado com suas palavras. Nabal disse: eu vou dar da minha comida para um fugitivo, um escravo qualquer. Aí, sabe o que aconteceu? Os jovens se calaram. Os 10 jovens se calaram. Repita comigo: se calaram. Porque quando não há o que dizer, eu tenho que me calar. Então, quando não tenho o que dizer, cala. Não tem resposta, cala. Não te deu o valor merecido, fica calado enquanto é tempo. Se menosprezou teu ministério, cala-te. Está participando do banquete, não te convidou, não tem problema, fica calada. Porque diz a Bíblia assim que quem cala, aleluia, um coração contrito, quebrantado a Deus, ele responde. Então, se você se cala diante das adversidades, diante das mãos respostas, diante dos problemas que são apresentados para você no âmbito de precisão, cala-te. Porque quando você se cala, Deus está trabalhando ao teu favor e o quadro uma hora muda. Cala-te. É melhor você calar e Deus lá do céu começar a falar por você, do que você abrir a sua boca e começar a falar demais. Porque a reação de Nabal é: eu chutei ele. Davi apareceu, Nabal deu um chute em Davi: sai fora. Como um cão, você é escravo, eu não vou dar nada meu para você. Só que olha para cá. Em todo o tempo, os pastores de Nabal estavam com Davi no deserto. Davi protegeu. Olha como a diferença. O problema é que os jovens estão representando o nome de Davi. Então, se eu represento alguém, eu tenho que fazer o máximo possível de deixar a pessoa que eu estou representando o melhor possível. Eu não posso deixar cometer gáfia, vamos dizer em português. Eu tenho que representar alguém. Porque se eu enviado a algum lugar para representar alguém, eu preciso fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Só que os jovens não tinham resposta. E a melhor coisa que eles fizeram foi se calar. Porque quando você não sabe reagir às decepções da vida e as questões que você fica perguntando por quê, e você fica sem resposta, e ou alguém te dá uma resposta e você cala a boca porque você não consegue responder nada, cala-te. Porque enquanto você se cala, o céu está também lá no céu. O Espírito Santo está dizendo para o Pai. Lembra de Paulo dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 26: porque enquanto você não consegue clamar, ou seja, você está calado, você já clamou, já orou, já pediu, já gemeu, não consegue mais, tem um que chama Espírito